Olá a todos! A partir dessa semana, a gente começa a analisar as cartas dos apóstolos. E, como seguimos aqui, essa análise busca perceber o que existe sobre masculinidade bíblica e sexualidade bíblica nas cartas, então. E a primeira das cartas é Romanos, e aqui o autor é o apóstolo Paulo, e ele parece nos mostrar muito claramente em Romanos a crise dele mesmo, inclusive, como cidadão romano e judeu. E logo de cara, assim, ele já começa no primeiro capítulo nos mostrando a realidade do povo romano mesmo, como um ímpio romano, como um gentil romano, como uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, vive sua vida. E aí ele nos dá um retrato, nesse capítulo 1, da idolatria, de pessoas que trocaram totalmente qualquer referência sobre Deus e resolveram adorar, né? Trocaram por objetos da natureza, por adoração a seres e de repente sol, lua e tudo mais. E aí Paulo nos mostra que tirar Deus da referência, adorar qualquer outra coisa além de Deus, nos traz uma falta de referência para tudo na vida e perverte tudo em nossas vidas. Então, isso não tem como excluir a sexualidade. Então, a idolatria, uma vida que tira Deus de referência, leva a uma deturpação dos relacionamentos tão grave, tão grande, que, por exemplo, você chega a uma crise homossexual, em que as mulheres se relacionam entre si, os homens se relacionam entre si, e as pessoas... Aí ele dá um quadro completo aqui, muito ruim, de uma cultura sem Deus. Então tem essa questão da homossexualidade, mas ele também fala de pessoas que não estão nem aí para os seus pais, pessoas que se odeiam, pessoas que tramam umas contra as outras, e que acham tudo isso muito normal, e esse vira um padrão de vida para aqueles que estão longe de Deus. Tanto que ele termina falando assim: são insensatos, desleais, sem coração, não têm piedade, apesar de conhecerem a sentença de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas ações. Eles não só fazem isso, mas ainda aprovam os que as praticam. Então eles vivem contra a vontade de Deus, cada um fazendo o que bem entende, escravos do pecado, na imoralidade total, até mesmo na crise homossexual, e fazem com vontade e ainda aplaudem e estimulam outros a fazer. Então esse é um quadro de uma sociedade sem Deus, de uma sociedade que viveu por conta própria e tirou qualquer ideia de Deus ou qualquer lei de Deus, qualquer referência em Deus da sua realidade. E aí por isso vive numa depravação total e numa crise de relacionamentos geral, crônica, né? Só que no capítulo 2 a gente vê algo interessante. Paulo também é judeu. E aí ele vem para outra cultura que ele herdou, né? Ele já falou dos romanos. Agora ele fala, ó, mas como judeu também, não adianta nada você saber de toda a verdade, conhecer a Bíblia, fazer os rituais, né? Ir ao culto, passar pelo batismo, a ceia, exercer seu ministério na igreja, se no fim das contas você também não obedece à vontade de Deus, você não obedece à lei. Ele diz assim, lá pelo versículo 22, você proíbe o adultério, mas comete adultério, abomina os ídolos e depois despojas os templos, você que se gloria na lei desonra a Deus pela transgressão da lei. E aí ele termina ainda falando uma frase que é verdade, né? Por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então, quantos são cristãos, fazem os rituais, conhecem a verdade, mas vivem porcamente, vivem na imoralidade, são homens vis, homens que batem em mulheres, homens que saem com todas, homens viciados em pornografia, homens em crise de identidade homossexual, vivendo com um parceiro aí por dia, por semana. Então,
olha o quadro distorcido, né? Também naqueles que são hipócritas, religiosos, que vivem aparentemente tudo bem, ali na igreja, no culto, cumprindo os rituais, mas vivem em segredo de imoralidade, que para Deus não está em secreto coisa nenhuma, né? E aí no capítulo 3 ele então resume falando o seguinte: então tá todo mundo perdido, né? Todo mundo, ninguém é justo aqui. Ninguém, né? O versículo 10 fala isso, né? Ninguém está entendendo nada, ninguém está buscando a Deus direito. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam. Nenhum faz completamente o bem, nenhum sequer. Então todos aí estão perdidos, estão vivendo em escravidão à imoralidade, com uma masculinidade distorcida, com uma sexualidade doentia. Qual a solução para isso? Aí, a partir do versículo 21 do capítulo 3, ele começa a nos falar que em Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, é possível viver uma vida diferente. Jesus nos justifica, nos torna justos, nos transforma. Só Ele. Aí no capítulo 4 ele reforça isso. Não é por fazer força para obedecer a Deus que você vai conseguir. Não é porque você é filho de crente que você é crentinho. Não, é porque você confia na promessa, porque você confia no prometido, aliás, né? Você confia no filho da promessa que é Jesus. E aí o capítulo 5 vai nos dizer, então, qual é a consequência de confiar no filho da promessa? Você é um filho de Adão, você é pecador, o vírus do pecado está em você, e você está corrompido, o que você merece é a morte e a condenação eterna. Mas por causa de Jesus, onde o pecado fez um estrago enorme, a graça de Cristo tem um poder muito maior de transbordar e ajustar todas as coisas e transformar tudo. Então, o capítulo 5 nos mostra que Deus resolveu nos amar, mesmo quando éramos inimigos dele, vivendo em pecado. E é essa a situação se você vive em pecado de imoralidade, se você vive em relacionamentos homoafetivos. Ele diz que por causa de um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Versículo 12. Né? E aí ele continua, ele vai nos mostrando que no versículo 17, né? Se com efeito pela falta de um só homem imperou através deste único homem o pecado e a morte, né? Muito mais agora os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então é possível, por causa de Jesus, ser liberto da imoralidade, ser liberto da hipocrisia, né? Ou da imoralidade descarada. De qualquer uma delas é possível viver diferente, né? Então ele termina falando que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse é o poder de Deus para transformar o estrago do pecado é muito maior. E, como hoje é um domingo de Páscoa, né? Hoje nós comemoramos isso. Jesus venceu a morte, ele venceu todos os pecados, ele levou os pecados dele na cruz. Então, em Jesus é possível viver uma vida verdadeira, uma vida santa, uma vida transformada. Na próxima semana a gente vai seguir do capítulo 6 até o 10 e a gente vai ver bem claramente sobre isso no capítulo 8, principalmente. Mas por enquanto, ficamos por aqui. Até a próxima.